Deixa eu gravar daqui também. Ótimo. A partir de agora, nós estamos gravando o nosso estudo. E, mais uma vez, sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós somos o MEP Bartolomeu. E hoje a gente vai dar sequência ao versículo 49 do capítulo 1 do Evangelho de João, aquela parte onde Filipe chama Natanael, né? E Natanael ainda tira sarro da cara de Filipe. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe disse que tinham achado o Messias. E ele era Jesus, filho de José de Nazaré. E aí Filipe falou, olha, vem, vamos ver, vê por você mesmo. E Natanael chegando próximo de Jesus, Jesus fala com ele, então o verdadeiro israelita, onde não tem corrupção, não tem dolo. E Natanael pergunta, de onde o senhor me conhece? E aí Jesus fala, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. A gente não sabe o que aconteceu debaixo da figueira, apesar da série The Chosen, que foi uma indicação que a Clara fez para todo mundo na semana passada, e eu recomendo. Eu e a Clara vimos o episódio chamado de Natanael esse final de semana, e é extremamente emocionante. Apesar da série The Chosen ter trazido uma hipótese muito interessante para o que Natanael fazia debaixo da figueira, a verdade é que a teologia ainda não tem nada definido sobre isso, e não existe na tradição, e nem nos estudos, nos pergaminhos mais antigos, algo que nos coloque minimamente conciso do que Filipe fazia debaixo da figueira. A verdade é que assim que Filipe ouviu essa palavra de Jesus, ele se converteu automaticamente. Tamanho foi o espanto dele das palavras de Jesus saber o que ele estava fazendo debaixo da figueira. E aí Natanael responde para Jesus, Jesus, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A gente já estudou aqui o que quer dizer a palavra Rabi, mestre, já ponderamos e refletimos sobre o que é ser filho de Deus, e hoje a gente vem trazer a partícula, o fragmento, onde Natanael chama Jesus de o Rei de Israel. Lembrando que na tradução do Haroldo Dutra Dias, essa que a gente acabou de ver, é o Codex Sinaiticus, né, a Bíblia do Sinai, que é um dos textos mais antigos em hebraico. Agora a gente está na tradução do Haroldo Dutra Dias, onde ele diz, respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só muda a exclamação para a Bíblia do Sinai, né? Lembrando que tem uma nota de rodapé no Haroldo, onde diz que Rabi, ele explica que Rabi, em aramaico, significa mestre. Já na Bíblia do Peregrino, a gente lê o seguinte, Natanael respondeu, mestre, tu és o Filho de Israel, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Pouquíssima diferença também. Na tradução da Bíblia Ave Maria, pouca diferença. Natanael diz, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E na Bíblia de Jerusalém, também pouquíssima diferença na tradução. Então, Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Né? Lembrando que na Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé que diz que Filho de Deus é um título messiânico, e ele ainda coloca um simples título messiânico, e nos nossos estudos a gente viu que não é tão simples assim, mas o termo Rei de Israel é um título messiânico tal qual Filho de Deus. Então, eu espero que vocês tenham entendido que Rei de Israel é igual a Messias, né? Não tem muita dúvida quanto a isso. Sendo Filho de Israel igual a Messias, nós vamos começar nossas ponderações de hoje da seguinte forma. Lá em Deuteronômio 18:15, a gente vai pegar Moisés falando com o povo. Moisés faz uma reflexão sobre tudo que ele tinha passado com o povo, né, o povo judeu, na saída do Egito e durante os 40 anos no deserto. Ele começa a ponderar sobre a fidelidade, a infidelidade, faz um balanço geral até aquele momento de como tinha sido o êxodo deles. E aí ele diz o seguinte, no meio do discurso dele para os judeus, lá no meio do deserto. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, Moisés está querendo dizer o seguinte, Deus vai levantar um profeta como ele, um legislador, alguém que vai fazer diferença, alguém que tenha comunicabilidade direta com Deus, né? Alguém, um profeta especial, que seria no meio deles, levantaria entre eles os próprios judeus, né? E que era para se ouvir. Muitos estudiosos têm esse versículo do Deuteronômio, desse capítulo 18 do Deuteronômio, como a primeira profecia messiânica. Alguns outros teólogos, principalmente os nossos irmãos das denominações adventistas, das denominações do Testemunho de Jeová e outras igrejas neopentecostais um pouco mais ortodoxas, acham que as promessas começam lá em Gênesis. Inclusive, eu estava lendo um estudo
de um teólogo da Igreja da Testemunha de Jeová, que são irmãos extremamente estudiosos. A gente já trouxe muita coisa deles aqui para os nossos estudos. Ele diz que já começa lá em Gênesis, quando Deus fala para a serpente: ó, você me enganou os meus filhos, então agora, de hoje em diante, você, né, usou a mulher para enganar a todos, então de hoje em diante vai ter uma rixa entre você e a mulher vai pisar na sua cabeça e você vai morder ao calcanhar dela. Como eu falei, então, algumas pessoas acreditam que a promessa do Messias começa aí. Entretanto, a concordância maior, a maioria dos estudiosos concordam que a primeira profecia que promete o Messias é essa de Moisés, Deuteronômio 18:15. E aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Ele fala o seguinte, que vai erguer um profeta como Moisés. Moisés era um homem que tinha sido educado no Alto Egito, recebeu uma educação de primeiríssima qualidade, cometeu lá os seus pecados quando ele fere mortalmente um dos arquitetos de Faraó, foge para o deserto, né, para evitar a ira do Faraó, e recebe um chamado direto de Deus, naquela figura da sarça ardente, ouve esse chamado e automaticamente se torna um servo de Deus, nos intuitos de libertação que Deus tinha para com o povo judeu, até então cativo no Egito. Então, até esse momento, quando Moisés disse que viria o Messias, quando ele prometeu ao profeta que seria como ele, todo mundo imaginava que seria um profeta que teria uma educação renomada, que seria uma pessoa parecida com Moisés. Ok? E aí foi evoluindo essa ideia, até que em uma determinada época, da historicidade bíblica, né, isso mudou. E chegou no tempo de Jesus uma divisão. Os judeus estavam divididos. Uns esperavam o Messias guerreiro, aquele camarada que ia chegar, né, com um exército e, através da força bélica, da força bruta, ele iria libertar o povo judeu, iria restaurar a glória e a aliança definitiva que Deus teria com o povo judeu, e o povo judeu reinaria sobre todas as outras nações sobre todas as outras nações da terra, com o pulso de ferro, ou seja, com força. Outros já esperavam o Messias pastor, o Messias que viria, sim, né, ajuntar o rebanho do povo desgarrado de Israel, fazendo uma revolução moral para que definitivamente o povo de Israel mantivesse uma última e definitiva aliança com a promessa de Deus. Então, o guerreiro... Pois não? João, pede às pessoas para desligarem a câmera, por favor. A câmera, sim, eu não estou vendo aqui, eu estou vendo só a apresentação. Mas aí fica o alerta da Fátima, gente. Está sendo gravado, se você tiver alguma reserva, se tiver alguma reserva, por favor, desligar a câmera. Mas voltando aqui, outros judeus já pensavam que seria um Messias que iria libertar o povo através da revolução íntima, da reforma íntima, da revolução moral. O povo judeu ficaria definitivamente livre do pecado, porque iria alçar ao voo máximo da santidade. Ok? Não sei se vocês vão lembrar disso que eu vou perguntar, mas quando a gente estudou o versículo 45 desse mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, a gente ouviu lá Natanael, o Filipe falar para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E aí aí Natanael ainda fala aquela piadinha jocosa, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. Por que isso? De Nazaré nunca tinha levantado nenhum profeta. Ok? A gente sabe depois, quando a gente estudou esse versículo, que isso foi porque não se sabia, ou os discípulos que depois viraram apóstolos, naquela época, naquele momento da história, não sabiam que Jesus era de Belém. Fato é o seguinte, isso já mostra essa divisão. Da onde vai vir o Messias? O Messias não pode vir daqui, o Messias não pode ser assim, o Messias não pode ser assado. Essa treta, toda essa divisão, começou num certo momento com um certo personagem. Vocês lembram quem começou essa treta dos Messias na Bíblia? Eu comentei com vocês quem foi. Vocês lembram? Se alguém lembra, abre o microfone e fala. Se ninguém lembra, eu vou começar a ajudar vocês a lembrar. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre o versículo 45. Essa figura era filho de um tal de Jessé.
Na hora que vocês descobrirem quem é, abre o microfone e me falem. Vou fazer um joguinho com vocês aqui. Ele era da tribo de Judá. Jacó, não? Não. Quase. Próxima dica. Ele era nascido em Belém. Ele era pastor de ovelhas. Davi? Davi. Ele Davi. foi rei de Israel e venceu Golias. Nosso queridíssimo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia. O rei Davi. Aquele que precedeu Saul. E é muito interessante porque Deus não havia prometido um rei até então. Ele prometera ungidos. E até então, nessa época da historicidade bíblica, ungido era o sacerdote. Mas aí o povo, meio chateado, porque queria um rei, ficava olhando as outras nações, né, os estrangeiros, os gentios, falavam assim, todo mundo tem um rei, só Israel que não tem. E Deus tinha deixado o seguinte, vocês não falou com essas palavras, mas ele deixou subentendido que a nação, o povo escolhido dele, não precisaria de um rei, porque o rei era o próprio Deus. Ele precisaria, sim, de juízes e profetas. Mas o povo judeu pediu, e aí Deus falou com Samuel, o profeta Samuel, vai lá e unge Saul, faz ele rei. E depois, principalmente depois dessa passagem onde Davi derrota Golias, mais com a fé dele do que propriamente com a pedrada na cabeça de Golias que ele deu com a funda dele, a Bíblia dá a entender que Deus repensou, falou, não, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei, eu vou botar Davi como rei. E desde então, Davi foi um dos personagens mais importantes. Vocês sabem me dizer qual foi o livro que Davi escreveu? Quem sabe me dizer? Alguém sabe? Eu vou chutar, Salmos? Exatamente. Davi, ele escreveu, segundo a historicidade bíblica, segundo a arqueologia bíblica e a crítica textual, Davi teria escrito pelo menos 74 dos Salmos. Ok? E se você for lá no Champlin, quando você vai estudar Salmos, você vai achar algumas informações extremamente interessantes e primordiais para o nosso estudo de hoje. Só para vocês terem ideia da importância de Davi e dos Salmos, que é o livro que ele escreveu, os Salmos é citado no Novo Testamento para justificar o messianato e é o livro mais citado do Velho Testamento para justificar o messianato de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, todos os apóstolos, todos os evangelistas, de todos os livros que eles podiam citar do Velho Testamento para justificar que Jesus era o Messias, o que eles mais citaram foram Salmos. São mais de 80 citações de 40 capítulos diferentes do livro de Salmos. Gente, 4 evangelhos, mais de 80 citações. Em média, 20 citações de Salmos por evangelho. Dá quase uma citação por capítulo, em média. O próprio Jesus, lá em Lucas 24:44, ele usa os Salmos para justificar o messianato dele. Ele já ressurreto, já após a ressurreição, entre os discípulos, já no final, um pouco antes da ascensão aos céus de Jesus, ele diz para os discípulos o seguinte, olha, essas coisas todas que vocês viram quando eu estava com vocês, é para justificar, foi necessário acontecer comigo para que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, estava escrito nos profetas e estava escrito nos Salmos. Então, os Salmos são extremamente importantes e eram muito mais importantes do que hoje para a cultura judaica daquela época. E por que eu estou falando dos Salmos? Bom, os Salmos, segundo a introdução da versão da Bíblia Sagrada Pastoral, que tem lá uns prolegômenos bem interessantes, explicando as coisas, os detalhes de um estudo bíblico, ele fala que os Salmos são as orações. Salmo quer dizer louvor, cântico. São as orações que manifestam a fé que os pobres oprimidos têm no Deus aliado, principalmente na época de Davi. Era um povo extremamente oprimido pelos gentios. Então, os salmos são as comemorações, são os cânticos de vitória que Davi e os outros salmistas fizeram para poder lembrar, olha, nós somos um povo oprimido, mas Deus sempre esteve do nosso lado. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, e podem oprimir a gente quanto quiser, mas a gente tem um aliado que vocês não têm, que é Deus, Yahvé. Nos Salmos, o povo se dá o direito de ter uma ousadia, né? Davi, o salmista, se dá o direito, né,
Davi, falando pelo povo, se dá o direito de reivindicar, denunciar a injustiça, resistir aos poderosos, até mesmo de questionar o próprio Deus. O Salmo é uma oração íntima. E aí termina falando, são orações que nos conscientizam e enganjam na luta dentro dos conflitos, sem dar espaço para o pieguismo, individualismo ou alienação. Por que eu fiz questão de colocar essa frase? Porque a gente interpreta mal os salmos. Os salmos não são para ser interpretados, às vezes, ao pé da letra. Ali é o clamor de um povo, e aí prestem muita atenção no que eu vou falar, porque isso é uma síntese pessoal. Lendo, eu me autorizo do que eu li e aprendi sobre os salmos a falar o que eu vou falar. Não vou fazer uma citação direta, nenhuma fonte. Ali é Davi contando uma história. Não é um normativo, como foi Levítico e Deuteronômio de Moisés. Ele não é para orientar o povo sobre o que fazer. É Davi contando a história do povo através da figura dele, do rei ungido por Deus. Mas os salmos são uma fonte de historicidade. Os salmos têm que ser usados para que nós entendamos o pensamento do povo judeu. E os salmos eram um livro extremamente importante para os judeus da época de Jesus, justamente porque eles estavam num momento de extrema opressão sofrida, né, através do jugo romano. Por isso o salmo é tão citado no Novo Testamento. Ok? Então, para vocês que fizeram um deverzinho de casa que eu passei agora à tarde, lá na revista Ultimato, quando ele fala sobre o artigo do Messias, o Messias Jesus era o Messias bélico ou o Messias pastoral. Ele fala, olha, naquela época, na época de Jesus, a partir dessa construção que os salmos de Davi fizeram, porque Davi, justamente porque falava de um povo oprimido, que tinha Deus como aliado, ele usava várias figuras de linguagem militares. O Senhor dos exércitos, a ira de Deus, os inimigos perecerão, Deus pisará na cabeça de todo rei que for contra dele. Mas isso era uma interpretação, não sei nem se eu posso falar isso, mas vou falar. É quase uma licença poética que Davi pedia para falar o quanto que o Deus dele era superior aos demais, para um povo, principalmente os gentios, para um povo que era extremamente bélico. Era uma forma de ameaça, João? Talvez. Mas ali é o seguinte, é Davi falando, olha, não mexa com a gente porque o nosso Deus é mais forte. E ele usava as figuras militares por quê? O pastor Davi era pastor, lembrem, que derrotou Golias e se tornou rei após derrotar Saul, após Saul ser derrotado, não foi diretamente ele que derrotou. Ele depois se tornou um rei palaciano, um general, conquistador. Então, o Davi, que começou como pastor, se tornou um rei militar, conquistador. E ele escreveu o Salmo nessa época. Então, ele tinha que usar essas figuras de linguagem. Por isso que essa visão do Messias militar ela foi muito comum até os Salmos de Davi, mas principalmente nos Salmos. Se você for nos outros Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, você não vai ver essa figura desse Deus militar como é visto nos Salmos de Davi. E o povo estava dividido entre esse Messias militar e o Messias pastor. Quem acreditava no Messias pastor, João? Todo o resto da Bíblia. Lógico, estou brincando, mas assim, principalmente todos os profetas. Principalmente os profetas pós-exílio da Babilônia. E aí, a gente tem que começar a ponderar o seguinte. Esse Messias pastor, ele ia ser guiado pelo Espírito de Javé, em sabedoria e inteligência. E não pelo poderio militar. Isso está em Isaías 11, 1:6. É um pastor, esse Messias seria um pastor que governará pela força de Javé, pela força de Deus. E essa atuação pastoral nas suas ovelhas trará paz à terra. Miqueias 5:2-5. Ele seria um Messias pobre, que viria como fonte de liberdade e alegria para o povo pobre, curando, dando acalento, consolo. Está lá em Zacarias 9. E, lógico, para a gente terminar o nosso argumento, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, quando fala sobre a realeza de Jesus. Kardec nos fala com muita propriedade
Essa realeza de Jesus, porém, é oriunda do mérito pessoal e consagrada pela posteridade. Não revela muitas vezes esse tipo de realeza, né, uma preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real, ou seja, a realeza pelo exemplo, pelos atos, não é muito maior e muito mais meritória do que a realeza que é transmitida pela linhagem. E aí Kardec continua. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei que todos os outros da Terra, todos que a Terra já tiveram? E é por essa razão que lhe assistia para dizer Pilatos, conforme disse, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então esse é o rei, Messias e pastor, que é Jesus, contrariamente ao que muitos acreditavam na época sobre o Messias bélico. Por isso que Natanael, ali naquela hora, né, muito provavelmente, e eu ouso dizer, que ele, mesmo acreditando um pouco ainda, ou temeroso de estar errado sobre o Messias pastor, vendo Jesus, falando com ele daquela forma, não teve dúvidas, falou assim, não, você é o rei, você é o Messias. Mas eu espero que vocês tenham entendido que existia naquela época dois tipos de Messias. Se esperavam, e se espera até hoje, dois tipos de Messias. O Messias que vai vir pela força, né, a força externa, a força brutal, e o Messias que vai vir pela força do caráter, pela força da reforma íntima. Ok? Clara, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Quero, porque eu tô viciada no The Chosen. E tem um episódio, assim, é um spoiler, mas é bem fraquinho. Tem um episódio que eu achei muito interessante, que os discípulos, que são, na época eram os discípulos, mas hoje a gente entende que são os apóstolos. Não, ainda não estavam reunidos os 12. Eles estão conversando e falam como que eles achavam que seria o Messias, que eles iriam empunhar as espadas deles e que eles iriam guerrear ao lado do Messias, e aí veio Jesus e quebrou essa expectativa deles e mostrou que não é exatamente dessa forma como eles estavam, que eles foram ensinados, talvez. Sim, até na série tem aquela cena onde os gentios, né, os estrangeiros, jogam pedra em Jesus, Tiago Maior e João, que estavam conversando à beira da estrada, e aí Tiago e João ficam irados. Faz alguma coisa, manda descer fogo do céu para acabar com esse povo. E aí Jesus dá aquela lição, que inclusive está nos evangelhos. Fala assim, cara, eu não vim para botar fogo em ninguém não, gente. Eu vim sim para salvar. Eu vim sim para chamar o arrependimento. Eu vim sim para reformar os corações. Né? Essa série é muito legal, gente. Eu aconselho todos a ver. Eu confesso para vocês que eu estou tentando, mas eu ainda não consegui descobrir de qual fonte histórica ou qual fonte acadêmica eles tiram a licença poética, a licença artística deles para poder produzir a narrativa da história. Mas é tão bonito, tão bonito. Outro dia eu estava conversando com outro confrade sobre a conversão de Madalena, que é segundo a série, é o primeiro discípulo que Jesus chama, seria Madalena. Foi tão bonito que eu falei com esse confrade, falei, olha, eu não tenho a mínima reserva e nem ficaria chateado se eu tivesse que reaprender a história só para saber que Madalena foi convocada a ser discípulo dessa forma. De tão bonito que é a série. Eu recomendo muito vocês a ver. Fátima, minha amiga, você quer falar? Pode falar. Eu quero falar com a Clara. Clara, não tem na Netflix, não, né? Não, é uma série auto-independente. É um estúdio chamado Angel, se eu não me engano, que está produzindo a série. E eles... É um site específico. Você consegue assistir sem ter que pagar. Mas, se vocês derem uma olhada no próprio site, onde vocês conseguem assistir os episódios, eles pedem, para quem puder, arrecadar com algum valor. Eles já gravaram a primeira e a segunda temporada, que a gente tem acesso a assistir. Eles ainda estão arrecadando recursos para conseguir gravar a terceira temporada. E eles têm como meta, né, expectativa, produzir 8 temporadas, se eu não me engano. É de graça, a gente consegue assistir. Eu não achei se tem dublado, mas legendado tem. Aquele link que você mandou, a gente consegue assistir nele?
Ou é aquilo Sim, é só consegue. trecho? Não, você consegue assistir. Só que, deixa eu até abrir aqui só para orientar mais fácil vocês. De cabeça eu não lembro. Logo no Ah. cabeçalho, quando você entra no site, é porque ele está em inglês. Tem Watch, tem Home, do lado tem Watch. Ali você consegue assistir os episódios. Tá, tá bom. Obrigada, querida. Nada. Então, gente, eu recomendo. É muito boa a série. E aí, como eu tinha proposto para vocês no início do estudo, só relembrando, hoje o nosso estudo vai ser acerca dessa apresentação que eu fiz e agora vai ser mais dialogado entre nós. A gente vai fazer esse diálogo maior, inclusive dentro da nossa proposta de experimentar vários formatos de estudo para ver qual que atende mais a nós. Então, dentro do que a gente falou sobre essa percepção do Messias, né, que o povo estava dividido naquela época, uns esperavam o Messias que ia vir conquistar o mundo e devolver a glória a Israel, né, ia fazer justiça ao povo de Deus pela espada, e o outro que viria para que a espada, né, viesse cortar os pecados e reformar as mentes dos judeus, para que eles fossem definitivamente servos de Deus. Né? E aí, gente, a gente tem se preparado para qual tipo de Messias? Hein? Eu fiquei pensando, lendo sobre pesquisando para a gente fazer o estudo de hoje, eu fiquei pensando assim, a gente tem se preparado para qual tipo de Messias? Assim como João e Tiago, assim como Pedro, né, esperava, até ele mesmo esperava um Messias diferente, tanto é que quando Jesus diz sobre o que ele iria padecer, Pedro fala, não, você não pode permitir que isso aconteça com o Senhor, não. A gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Né? E aí Jesus fala, aparta de mim, Satanás, por acaso não vou beber o cálice que meu pai me oferta? Outro exemplo é Judas. A gente tem na literatura espírita, se eu não me engano, a gente tem sobre Judas, a Maria Dolores fala sobre Judas. Se eu não me engano, eu não sei se a Amélia Rodrigues fala, Thelma, se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que a Amélia Rodrigues fala, e se eu não me engano, gente, me corrijam, Humberto de Campos fala também sobre Judas. Mas, verdade é que Judas era uma figura que esperava o Messias que iria fazer a revolta. Tanto é que aquilo que a gente chama de traição, a literatura espírita nos ensina que foi uma tentativa, né, tudo bem, mal pensada e muito precipitada, de Judas forçar Jesus a se mostrar como Messias através do poder dele. Ele achava que, entregando Jesus sendo preso pelos romanos, haveria um levante popular, e é justificável que se pense dessa forma, né? Tendo em vista que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém montado numa jumentinha, conforme a profecia de Zacarias, e o povo todo aclamou Jesus. O mesmo povo que, alguns dias depois, estava preferindo soltar Barrabás a Jesus. A questão é, Judas pensava que Jesus sendo preso, o povo iria se revoltar. E dois, sendo preso e sob ameaça de morte, Jesus, sendo o Messias, iria demonstrar todo o poder paranormal que ele tinha e impressionar, porque se o cara faz cura cego, surdo, coxo, multiplica pão, anda sobre as águas, conversa com Moisés e Elias, na hora que prender esse cara vai fazer chover fogo do céu, arrebentar com tudo, e vai falar assim, acabou a bagunça, eu sou o rei, eu sou o filho de Deus, e agora me dá o trono aí que eu vou sentar. A literatura espírita deixa para a gente mais ou menos claro que Judas pensava algo nesse sentido. E por isso ele entregou Jesus. Também por isso entregou Jesus. Foi uma traição muito menos maliciosa do que a gente imagina. E eu prefiro acreditar que tenha sido dessa forma. E aí eu quero ver se a gente consegue debater dois temas. Qual Messias que você está esperando na sua vida e o que você tem feito para se preparar para a chegada desse Messias? E a segunda coisa, quanto de Judas cada um carrega dentro do seu coração em relação com o seu trato com Jesus? Quem queria começar falando para a gente, por gentileza? Eu. Pode falar, Thelma.
Gente, desculpa o meu atraso, houve um imprevisto aqui. Pois é, eu me emociono muito com essa figura de Judas, sabe? Depois que a gente lê, como você estava falando aí, a gente lê Amélia Rodrigues, você passa a olhar Judas como um irmão em humanidade, como nós que nos equivocamos a todo momento, né? Falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos, mas ele não agiu com malícia. E até coloquei aí no comentário, ele foi muito envolvido, né, por aqueles homens que certamente não estavam sozinhos. E ele, como não tinha desenvolvido, né, a espiritualidade, a coisa de... Aliás, poucos deles tinham, né, a não ser Pedro ali, Bartolomeu, que já estava mais sensibilizado pelas falas de Jesus, mas ele não teve malícia, né? E eu acho que nós eu me coloco assim no mundo todo, né? Nós temos que deveríamos ter esse olhar, porque ele agora, hoje, é um espírito, né, que já galgou patamares, já mostrou a que veio, né? Mas ele, de qualquer forma, deve receber as vibrações ainda, né, de julgamento. E como você falou aí, quantos de nós, né, não agimos como Judas? Não agimos entre aqueles com quem vivemos, entre tantas circunstâncias, né, que nós nos vemos assim, ainda tão pequenos, né? Sim. Sim, Thelma. Assim, você colocou, agora que eu vi a sua mensagem no chat, perdão. A Thelma colocou para a gente lá no chat. Judas não enxergava Jesus como Messias, mas não teve maldade no seu coração e ele foi muito envolvido, o que você acabou de falar. Eu só vou pedir licença para você, Thelma, para fazer uma ressalva à sua fala. Claro. Ele acreditava, sim, ele acreditava que Jesus era o Messias, mas ele, justamente porque ele estava envolvido, como você bem citou, ele achava piamente que, em algum momento, Jesus ia tirar uma espada de debaixo da roupa dele, da túnica lutar dele, contra aquela situação, né? E ia sentar o cacete nos romanos. O erro de Judas, né, o erro interpretativo, que assim, gente, aí eu vou pedir licença para vocês novamente para fazer um comentário de síntese pessoal, né? De tudo que eu li, de tudo que eu já estudei, eu me autorizo a falar que todos os discípulos achavam que Jesus, em algum momento, ia sacar da espada e ia fazer uma fusarca naquele Império Romano. Tanto que Pedro, né? Pedro puxou a espada na hora da captura de Jesus, Pedro está com espada. Isso. Né? Se Pedro tivesse entendido, vamos lá, gente, vamos analisar. Jesus falou por 3 vezes, segundo o Evangelho, que ele ia padecer a paixão dele, conforme aconteceu. O filho do homem será levantado. Os homens farão do filho do homem tudo o que eles quiserem. Não entenderam, não sei o quê. Pô, o que Pedro estava fazendo? E ele disse, venham orar comigo, porque está chegando a próxima hora. Por que Pedro foi com uma espada para lá, para o Getsemane, gente? Orar com Jesus? Quem que leva uma espada para orar? Ele já estava esperando bagunça. Ele falou, não, uma hora o cara vai ter que reagir. O único que teve coragem de articular algo para que aquilo pudesse ser viabilizado foi Judas. Não estou querendo defender de maneira nenhuma, gente, a atitude dele. Muito pelo contrário. Fica o exemplo do como que a fé e a esperança tem que ser primordial, às vezes, até antecipar e sustentar a sua proatividade, né? a sua falta de prudência. Judas, ele se precipitou. Ele falou, não, peraí, gente. Judas era extremamente inteligente. A literatura espírita fala isso para a gente. Então ele falou, não, deixa comigo, já sei como é que isso vai acontecer. Já se está tudo muito devagar. Deixa comigo que eu vou agitar esse negócio. Mas ele foi o único que teve coragem para fazer isso também. Né? Eles eram um povo muito sofrido, né? Tinha esperança, queriam sair daquela subjugação de Roma, né? Eram 70 anos debaixo da espada de Roma. Pois 70 anos. 70 anos. Você imagina fora... a luta, né? Nossa, 70 anos de dominação direta. A dor, o sofrimento, porque era muita humilhação, né?
Mas, Eles gente, sofriam muita humilhação dos poderosos. se você quiser um gostinho do nível de humilhação que os poderosos romanos, né, que é o governo romano, fazia sobre os judeus, leia os primeiros 2 capítulos de Paulo e Estevão. Uhum, Ali deixa claro que Nossa, Licínio Múcio Verdade. retirou os bens todos de sim. Jorquebed, do pai de Gesiel e de Abigail. 2 vezes. Quer dizer, uma completa levando a pessoa numa indignidade total, né? Exato. Jorredeb, né, que era o Joquebed, Jorredeb, o pai de Gesiel e Abigail, é esbofeteado em praça pública, um senhor de idade, por soldados romanos por pura diversão. Sim. Então, ali já dá um gostinho de como é que era o trato dos romanos para com o povo judeu. Hein, João? Oi, fala, Fátima. Clara, já deixa você falar. Clara está de mão levantada. Ah, então deixa eu falar. Deixa? Então fala, Clara, por favor. Depois você, Fátima. Ô, Fátima, pode falar, que acho que você vai falar, seguir o raciocínio da discussão, que o meu que eu vou falar é um pouco fora do que está sendo discutido agora. Não, eu só ia falar que eu acho que, assim, eu tenho a sensação de que, se eu posso dizer dessa forma, mas Judas foi um dos que mais acreditou em Jesus, porque ele tinha certeza que ele faria alguma coisa. Na nossa inferioridade de entender o pensamento de Jesus, né? Total falta de capacidade de entender Jesus ainda, mas eu acho que ele tinha certeza que ele terminaria, se ele levantasse a mão, ele terminaria todo o exército romano. Eu acho que ele era o que mais tinha essa certeza, essa confiança em Jesus, entende? Tanto é que ele se precipitou, como você falou. Eu acredito piamente nisso, Fátima. É exatamente o jeito que eu vejo. Né? De tudo que eu já li, seja na doutrina dos espíritos, seja em artigo acadêmico, teológico, teologal, a imagem, e seja a tradição da igreja, né? A tradição da igreja, o pessoal ainda não fala muito isso, não. Já coloca Judas como traidor mesmo, integralmente. Mas os estudos mais sérios, eu prefiro acreditar no que você falou. Eu sinto Judas no meu coração como alguém que fala assim, cara, é só você levantar um dedo. Aliás, você não precisa nem levantar dedo, Jesus. Você curou o filho do centurião romano sem nem estar lá. Se você pensar, os anjos vão vir, vão arrebentar com tudo. Pelo amor, salva a gente disso. Que era o que eles queriam. A Thelma lembrou bem. O jugo romano, o sonho do judeu era se livrar do jugo romano. Podia até não ser toda a promessa. Podia até não ser completamente restaurado a glória e a glória e a promessa e a aliança. Só tira os romanos de cima da gente, pelo amor de Deus. E eu penso exatamente assim, Fátima. Penso assim. Clara, pode falar. Carlos, depois da Clara é você, hein? Fala para nós, Clara. Voltando, eu fiz uma pesquisa rápida, voltando ao fato de Jesus ser chamado de Rei de Israel. Na tradição católica, a gente tem a comemoração da solenidade de Cristo, Rei do Universo. E aí, a fonte que eu busquei foi o site da Aparecida. Essa solenidade de Cristo foi criada em 1925 pelo Papa Pio XI, que naquela época ele via que era necessário reafirmar a soberania de Jesus e dos seus ensinamentos, que ele estava sentindo que o mundo estava ficando cada vez mais afastado do Senhor. E essa data é importante porque ela também encerra o calendário litúrgico da Igreja Católica, e após a comemoração desse dia, dessa data, a gente inicia o novo calendário com o Advento e, posteriormente, o Natal. Muito bom, Clara. Obrigado. Carlos, fala para nós. Depois você, Ana. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Eu estou aqui caladinho, eu estou entrando um pouco, compreendendo como que é o estudo de vocês, mas só para contribuir aqui um pouco sobre Judas, né? Judas era de uma seita dos Zelotes, né? Que era tipo uma milícia armada na época de Jesus, né? Então, talvez por isso ele tenha agido, né? Porque, tipo, geralmente quem é militar, se militar não dialoga muito, o militar age, né?
em certos momentos, né? Então, acho que pode ter sido por isso que Judas agiu, né, entregando Jesus para que a revolução ocorresse, né? A seita dos Zelotes era uma seita que queria expulsar o Império Romano à força de lá. Então, Jesus era um Messias que ia libertar o povo de Israel, né, da subjugação romana, então talvez ele tenha se precipitado por causa disso. E hoje, né, vendo Judas na questão que o João, das perguntas que o João fez, né, eu acho que a melhor forma da gente exemplificar hoje Judas, né, tem uma passagem de Eurípides de Barçanufo, né, que ele sonha com Jesus, com Cristo, e Jesus estava chorando, né? E ele pergunta 3 vezes: por que choras, por que choras, por que choras? E Jesus não respondia, e na última Jesus respondeu: eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Eu acho que a melhor a forma de exemplificar ser Judas hoje é um pouco isso, sabe? A gente conhecer a mensagem de Jesus, conhecer a doutrina espírita, né, que traz umas revelações que a maioria das religiões não tem, e a gente não viver isso, sabe? O NEP traz para a gente uma forma riquíssima de conhecimento, né, de uma visão diferente da Bíblia, e a gente não viver isso, eu acho que é um pouco ser Judas, né? Porque muito difícil hoje a gente entregar alguém ou matar alguém, alguma coisa assim, a não ser que seja uma coisa muito extrema. Então, provavelmente isso não vai acontecer. Mas ser Judas hoje, a gente renegar a mensagem do Cristo mesmo conhecendo. Eu vejo muito por esse lado, assim. Tá bom, pessoal? Essa é a minha contribuição com vocês. Ô, Carlos, muito obrigado, cara. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Carlos é nosso confrade querido, lá do NEP Bezerra de Menezes, lá de Manaus, e é uma honra grande, uma alegria grande ter você aqui com a gente, Carlos. Obrigado, tá? Sempre muito bem-vindo. E lembrando, você lembrou muito bem, cara, eu tinha esquecido esse detalhe, que Judas era um zelote, né? Inclusive, alguns estudiosos acreditam que o anticristo viria, né? Inclusive, quando Jesus fala lá no capítulo 24 de Mateus, citando a abominação do profeta Daniel, da profecia de Daniel, né? Acreditam muitos estudiosos da cultura judaica, você deve saber isso até melhor do que eu, Carlos, eles acreditam que o anticristo era o tal do Bar Kokhba, né? Que foi um zelota que no século I, né, ele fez uma revolução e tomou Jerusalém do Império Romano. E depois o Império Romano voltou e massacrou Jerusalém, massacrou os judeus ainda por muito tempo. Então, muito bem lembrado, Carlos, essa seita teocrática, né, dos zelotas era extremamente violenta e elas queriam tirar a Roma do poder a qualquer custo, e elas tinham como preceito ideológico a supremacia, a soberania, né, a cultura soberana do povo de Israel, do judeu. Eles, além de achar que nenhuma cultura estava aos pés, estava assim, né, digna de estar nem aos pés da cultura judaica, né, eles não admitiam a existência de outra cultura. Então, não era só expulsar a cultura estrangeira, era também um projeto de que todas as nações se subjugassem à cultura hebraica, à cultura judaica, que foi exatamente a proposta do Messias, contrária à proposta do Messias pastor. Foi exatamente isso que Jesus veio modificar. Obrigado, Carlos. Ana, minha amiga, o que você gostaria de falar para a gente? Boa noite, amigos. Trazendo a questão do rei de Israel, que a Clara trouxe para a gente aí novamente, eu me recordei de uma questão do Consolador 262, que na resposta dessa questão é dito que em todos os textos das profecias, Israel ele tem que ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, né? Então, quando a gente para refletir que Israel representa, de fato, toda a humanidade, então a gente pode dizer, sem titubear, que ele é o nosso rei, né? O rei da humanidade, o nosso mestre Jesus. E eu fiz um comentário também a respeito aqui no chat, para dar uma lida no Campo de Sangue, né? Do Caminho, Verdade e Vida, uma contribuição do Emmanuel, muito interessante. E ele diz justamente que assim que ocorreu, né, tudo isso, Judas procura os sacerdotes para restituir as moedas que ele havia pego. Então, você vê que ele ficou transtornado, ele fala até que é o preço de sangue, né? Então, você vê que aí mostra, né, essa expressão simbólica do quanto ele ficou transtornado logo após ter recebido as moedas e todas as consequências, a ponto de procurar o sacerdote, restituir. E, se eu não me engano, eles
eles falaram que esse dinheiro tinha um preço de sangue e para querer desfazer desse dinheiro, como se fosse amaldiçoado, alguma coisa assim, eles adquiriram um campo para o sepulcro dos estrangeiros e chamou ele de campo de sangue. Então você vê que o destino dessas moedas, né? Sim. Tá. A lição está até aí na tela, Ana. Muito bem lembrado, hein? Muito bem lembrado. Isso, essa aí. Muito bem lembrado, obrigado. E me corrijam se eu estiver enganado, Ana, mas se eu não me engano, o campo do oleiro, o campo de sangue que eles compraram, né, se transformou no campo de sangue, era para sepultamento dos gentios que morressem no solo de Jerusalém, para não serem enterrados no solo sagrado de Jerusalém. E então uma você vê vez... que o... Oi, perdão. Pode falar. Não, e você vê justamente isso, né? Esse valor, imediatamente ele quis restituir, e veio de uma dor, né? Que usa o termo o preço de sangue, e isso torna-se o campo de sangue. Você vê que as referências, o quão ficou carregado, né? Tudo isso, pesado. Muito. Mas aí eu ia complementar o raciocínio, e foi bom você ter falado na minha frente, então, porque eu uma vez ouvi uma pregação de um pastor da Igreja Batista, que ele falou sobre essa questão do campo de sangue, e ele falou uma coisa extremamente interessante. Ele falou assim com a plateia: observem como que a justiça divina não tarda e não se deixa passar desapercebida. O dinheiro da traição de Jesus foi usado para comprar um lugar onde seriam sepultados todo aquele que não era digno de ter o seu descanso eterno no solo sagrado de Israel. Mal sabiam eles que depois viria uma pessoa chamada Paulo de Tarso, que ressuscitaria, aí são as palavras do pastor, tá, gente? Reavivaria todos os gentios para que Jerusalém se tornasse todo o planeta Terra. Eu achei essa pregação lindíssima. Eu estava lá na Igreja Batista, onde minha mãe frequenta, lá em Teresópolis, um pastor inteligentíssimo, um menino novo, e me impressionou muito. E essa percepção dele foi muito legal. Ele querendo dizer o seguinte: com a traição e com o assassinato, né? Jesus foi assassinado. Ele não podia nem ter sido julgado na Páscoa. Foi uma sucessão de erros jurídicos a condenação de Jesus. Então, foi um assassinato. Em resposta ao assassinato, no pensamento desse pastor, tá, gente? E confesso que eu concordo em parte com ele. Como resposta de Deus a esse assassinato de Jesus e essa figura de se comprar um cemitério separado para quem não era digno de ser enterrado em solo sagrado, né? Deus manda Paulo, reavivando todo o gentio. Não pode ser enterrado, os meus filhos não podem ser enterrados na minha terra, não? Na terra sagrada que eu escolhi? Então, ninguém morre mais. Agora eu vou botar um cara para provar para todo mundo que Jesus venceu a morte, e quem acredita em Jesus vai ter vida plena e eterna mesmo. Me mandou Paulo, e Paulo saiu evangelizando o mundo inteiro. E aí Jerusalém se tornou todo o planeta Terra. Achei essa pregação lindíssima. Pena que não está gravada, senão eu até compartilharia com vocês. Mas a sua fala, Ana, me fez lembrar exatamente disso. Muito Belíssimo, obrigado. amigo. E na terceira parte aí do texto mesmo, a gente já vê essa reflexão que você trouxe, né? Nos dias atuais, né? A maioria dos homens continua irrefletida a ação de Judas. Aí ele fala, permutando, né? Por esperanças injustas, vantagens materiais, privilégios passageiros. Então, você vê que, de fato, isso... De fato, ainda encontramos, né, nos dias atuais, essa questão. Muito bem, Ana. Por isso da minha pergunta, né? Como que a gente tem se preparado? A gente tem se preparado, enquanto espíritas mesmo, o Carlos trouxe isso muito bem, né? A doutrina dos espíritos é para nos libertar de certos preconceitos, certos pré-conceitos, né? Enraizados e arraigados em atavismos construídos pelos erros dos homens na prática religiosa durante os séculos após a vinda de Jesus. Mas a gente tem vários atavismos dentro do próprio movimento espírita, né? Vários atavismos, vários dogmas, vamos dizer assim. Dentro de tudo que nos foi permitido conhecer do Evangelho do nosso mestre querido e da soberana
e definitiva doutrina dos Espíritos, para que nos esclarecessem todas as verdades que Jesus não pôde nos falar na época. Com todo esse arcabouço de conhecimento, gente, como que a gente tem se preparado? E a gente tem se preparado para qual Messias? Né? Como que seria o Messias que viria, segundo a nossa crença, segundo a nossa prática? A Clara começou o estudo de hoje falando, dando um testemunho muito bonito sobre o quanto que ela já é chamada, a consciência dela já assinala e chama a atenção dela quando ela desvia a prática da caridade. Né? E nós, o que a gente tem feito? E como que a gente tem se preparado? Para qual Messias a gente tem se preparado? Quem pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Ninguém? Eu vou falar então, João. Pode falar, fala, por favor, Carlos. Eu acho que a melhor frase, eu acho que representa isso, né? Ou pelo menos o que a gente deve fazer é aquelas palavras que você colocou de auxílio, né? Conhecer, meditar, sentir e viver, né? Eu acho que a gente está nesse processo de conhecer. Quando a gente vem para o NEP, né? Lógico que a gente acaba meio que mesclando conhecer, meditar, sentir e viver, né? Cada um em graus diferentes, né? Em porcentagens diferentes. Mas a gente, o estudo do NEP, por exemplo, é um conhecimento que a gente traz, né? Uma visão diferente que a gente traz das escrituras, né? Da Bíblia, porque muitas vezes a gente via só a letra, né? Hoje a gente está tentando tirar o espírito da letra, né? Se aprofundando, né? Tirar o que realmente é importante, né? E aí meditar e sentir é uma reforma íntima que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar procurando vivenciar assim dentro da gente para a gente poder exteriorizar, para a gente poder viver fora do centro espírita, fora do NEP, né? Tem uma frase que eu não sei direito se é de Francisco de Assis ou se é de Tomás de Aquino, que é: vai, pregue o evangelho, se precisar use palavras, né? Eu acho que quando a gente estiver vivendo o evangelho mesmo, vai ser um pouco isso que a gente vai estar fazendo, sabe? As pessoas vão ver o evangelho na gente como a gente vê em Chico Xavier, assim. Até as pessoas que eram contrárias, né, ao espiritismo, não podem negar que Chico Xavier era diferenciado, assim, sabe? Então, acho que é muito, assim, o que a gente está fazendo. Acho que o NEP é importantíssimo para a gente ter essa visão de Jesus diferente, assim, sabe? Muito bem lembrado, Carlos, muito bem lembrado. Principalmente quando se traz à tona a figura de Chico. Só lembrando aqui, a Ana respondeu para a gente. É uma frase, ela é relacionada a Francisco de Assis. Até uma lembrou para a gente que quem era crucificado não era enterrado, era jogado num campo de dejeto, né? Por isso que José de Arimateia, Maria e João ficaram lá até o final para pedir antes do anoitecer e iniciar o Shabá. Não foi nem tanto porque não poderia tirar o corpo da cruz no Shabá. Era porque se deixasse para os romanos tirarem o corpo de Jesus da cruz, eles jogariam nesse campo de dejetos, né? Tinha até um nome próprio, Thelma, para esse campo de dejetos. E não era só os corpos. Não estou me lembrando, mas eu posso procurar depois. Tinha, inclusive... Engraçado. Pode falar, te pode cortei, falar. né? Não, pode falar. É que a Amélia fala, né? Eu fiquei até um pouco chocada, que aquela coroa que fizeram, aquilo ali é uma planta, né? Um espinho. Ela nasce nesse local. Você vê que vibração? Sim. Ela nasce nesse local aí onde é jogado esses dejetos. E não eram só dejetos, né? Chocante. E era todo tipo de dejeto. Sim. Fezes, urina, lixo, orgânico, tudo era jogado ali. Era um bacião. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas era assim, a imagem é muito ruim. Vê se eu acho. A imagem é muito ruim, mas bem lembrado. Bem lembrado. E realmente, essa planta cresce ali na beirada desse chorume, né? Desses dejetos, e é um cipó, na verdade, né? Extremamente forte, ele é quase tão forte quanto uma madeira, justamente porque da abundância, né, de material orgânico ali dos dejetos. Muito bem lembrado também.
Deixa eu ver aqui, se eu deixei passar alguma coisa no chat, gente. Não, acho que eu comentei o chat de todo mundo, né? E além dessa questão que o Carlos trouxe, né, Falando. nos lembrando nossa querida Alcione, de conhecer, meditar, sentir e viver, acredito também que precisamos levar em conta a questão da oração e da vigilância, né? Acredito que estar a todo momento vigilante é fundamental. A gente vive de uma forma muito. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e dependendo do ambiente que a gente está, ou com alguma pessoa que a gente encontra, a gente pode muitas vezes deixar o padrão vibratório cair, então a vigilância também se faz extremamente necessária, né? Sim, 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 sim. Voltando ao exemplo que a Clara deu no início do estudo, né? Quando você se desdobra e se debruça a estudar o Evangelho, né, que é a codificação da lei divina que está na nossa consciência, e por isso que estudar o Evangelho, por isso também que estudar o Evangelho é tão salutar, né, para a nossa sanidade mental, vamos dizer assim. Quando você se debruça a estudar, né, com legitimidade o Evangelho, você acessa com mais facilidade a sua consciência e você, obviamente, abre o campo para ser intuído de maneira mais eficiente, eficaz, devida, né? Pode dar o adjetivo que você quiser, pela espiritualidade que te circunda. Você se torna, sim, uma consciência mais apta a receber os bons conselhos dos bons espíritos, né? E é muito importante esse exercício. Eu não sei se eu já falei com vocês, eu gosto de repetir isso, apesar de que alguns confrades, né, eu não consigo me fazer expressar muito bem sobre isso, alguns confrades até já me chamaram a atenção. Olha, João, parece que tem uma certa arrogância quando você fala isso, mas não me interpretem mal, não é arrogância. É um testemunho. Né? Nesses anos todos que eu decidi, desde quando eu decidi que eu ia me dedicar a estudar a lei de Deus na nossa consciência através dos estudos do Evangelho, de lá para cá, às vezes, quando eu tenho questões muito difíceis para decidir e estou meditando sobre elas, eu sou intuído com versículos da Bíblia. Vem o versículo inteiro. E no versículo vem contido toda uma ideia, todo um conceito e toda uma estruturação de pensamento a partir dos estudos que eu fiz. A resposta vem em forma de versículo, mas o versículo representa para mim toda uma estruturação de pensamento, toda uma definição, um conceito. Então, eu falo para vocês em forma de testemunho. Estudem muito o Evangelho. Vão pesquisar em dicionário bíblico, em manual bíblico, vão pesquisar em comentários bíblicos. A gente tem hoje vários comentaristas excelentes. Vão estudar, vão me refletir, como o Carlos bem falou e a Ana e a Thelma também nos lembraram bem. Né? É preciso ser meditado, sentido, para poder ser vivenciada com qualidade a mensagem do Cristo. Porque isso é sim, um grande preditivo de sanidade mental, de saúde mental. E, inclusive, a ciência tem chegado a essa conclusão cada dia com menos dúvidas. Né? Hoje a gente tem grupos de trabalho seríssimos que trabalham a questão da medicina e da espiritualidade, que eles têm feito experimentos de qualidade científica, né? De baixa contestabilidade, onde eles estão chegando a essa conclusão. A pessoa que tem uma prática religiosa saudável, salutar, que prime primeiro, né, em primeiro lugar, pela legitimidade, ou seja, ela não fala uma coisa e pratica outra, ou seja, não há hipocrisia. Segundo, que é feita em grupo. E terceiro, que é feita no intuito de autoconhecimento. Quando se respeitam essas três regras para uma prática espiritual saudável, as pessoas têm mais saúde mental e física, elas adoecem menos e vivem melhor. Isso não sou eu que estou falando, gente. Eu estou enunciando algo que hoje já é considerado científico. Então, a gente está conseguindo, e aí o Carlos trouxe muito bem, usando o exemplo do NEP, né? Muito bem ter trazido o exemplo do NEP, por isso também eu falo que o NEP é um fenômeno, e eu não me canso de repetir isso, e o NEP é um fenômeno. O quanto que as pessoas estudando o Evangelho estão se tornando menos suscetíveis à doença, principalmente doença mental. A gente está vivenciando essa grande revolução, né? Esse novo chamamento do messianato de Jesus.
né? Onde todos adorariam Deus em espírito e em verdade. A gente está participando desse processo, de mais essa revolução. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando isso, e reitero o meu conselho e o meu testemunho. Façam, estudem. Né? Estudem e se debrucem cada vez mais, porque não tem nenhum tipo de arrependimento. Né? O Thelma, lugar da caveira, está aqui nos comentários do chat, gente. A Thelma fala assim, seria lugar da caveira? O lugar da caveira é a tradução para a Gólgota, né? O Gólgota é o lugar da caveira. Mas essa valazona, que eles faziam, cavada na terra dura da montanha do Gólgota, né, da planície do Gólgota, ela tem um nome, mas depois eu vou achar. Pode deixar que se... Ou, de repente, nem tem, eu estou confundido com isso mesmo. Mas, se tiver, eu prometo que eu vou achar e vou trazer. Fátima, minha amiga, você quer falar com a gente? Vamos falar sobre o que você está falando aí, e o extremamente interessante tem sido, né? Vários dias estou numa troca de processo aí, e bom, enfim. E aí você chega sentindo dores, aí eu falei, eu vou tomar um remédio. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, toma um banho e depois você toma um remédio NEP, que eu acho que eu estou precisando de NEP hoje. E eu falei, aí eu fui, tomei um banho, né, e falei, de tudo, não melhorar, depois eu tomo um remédio, né, mas eu já estou melhor, bem melhor. Então, tipo assim, como é remédio mesmo, né, é remédio mesmo, como a energia muda, e aí a gente para de sentir o que estava sentindo, assim, é impressionante. E eu queria tanto, eu fico com muita dó das pessoas que muitas vezes têm preguiça de se envolver no estudo, de se agrupar para estudar, né, igual a gente faz. E tem pessoas que têm muita resistência a isso, acham chato. E eu fico com muita dó, porque eu vou falar, viu, a coisa é muito prática mesmo, a gente melhora muito, né? Sim, sim. Essas últimas 3 semanas foram bem atribuladas para mim e eu deixei de participar, né, do NEP, lá do José de Menezes, lá onde a gente estuda lá junto com a equipe, com um grupo de confrades, da qual o Carlos também faz parte, e deixei de frequentar também o NEP Alcione. Né? E por conta dessas tribulações da vida, e está tudo muito apertado no trabalho, sei que vai passar uma fase, mas não consegui estar nos estudos dessas últimas 3 semanas, na maioria dos estudos que eu gosto de frequentar. Eu já senti diferença. Eu já estou mais irritado, com menos paciência no trabalho, eu já estou me sentindo mais cansado. E aí eu consigo perceber com clareza, e estou falando, me colocando à mercê do julgamento de todos vocês, gente. O que eu vou falar parece até um pouco utópico, pode até parecer não científico para a maioria de vocês, mas eu falo do fundo do meu coração e fique à vontade para me julgar. Eu consigo perceber que, sem frequentar a UNEP, eu me sinto mal. Me sinto menos saudável, menos alegre, menos protegido, menos saudável física e mentalmente. O Carlos colocou aqui no chat para a gente, pessoal, vou ter que sair para meu estudo da mediúnica. Muito feliz de participar dos estudos com vocês. Carlos, faço minhas palavras da Clara. Volte sempre, você é sempre muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Então, gente... Eu quase morri de vergonha domingo, que a Silvia do NEP Alcione, né? Eu contei para ela no privado, aí ela me chama lá para dar o testemunho do que eu contei para ela. Meu Deus do céu. Eu falei aqui no início do estudo, dei spoiler, só não falei seu nome. Mas falei, tem uma confreira nossa que estuda com a gente aqui, que foi chamada a dar o testemunho lá no NEP Alcione. Aliás, eu fiz isso hoje aqui no início do estudo, porque você não tinha chegado ainda. Eu falei, olha, quem tiver algum testemunho da semana passada para essa, de aprendizado, de aplicabilidade prática do que está sendo aprendido aqui, quiser compartilhar o testemunho com a gente, fique à vontade. Ainda falei, olha, tem uma confreira nossa que estuda com a gente aqui, que lá no NEP Alcione fez isso. E eu achei demais essa iniciativa de vocês, Fátima. Eu não sei se você vai lembrar, Fátima, mas lá nos primeiros estudos eu me lembro de ter tentado fazer isso uma vez e eu não sei porque eu não prossegui nessa intuição. Mas eu acho de suma importância que a gente dê testemunho, sim. E eu fiquei muito feliz de ouvir seu testemunho lá no NEP. Uhum. Assim, foi muito verdadeiro mesmo. Sim, eu percebi.
E ela me chamou lá na hora, eu falei, ai meu Deus, tem que ir, né? 40 e tantas pessoas, acho que tinha 40 e tantas pessoas lá. Não? 40 e tantas pessoas que você falou em alto e bom som para elas o que Jesus tem feito na sua vida. Eu acho isso fantástico. Vocês sabem que eu sou filho de... Minha mãe é da Igreja Batista, né? E quase todo mundo já sabe, minha mãe é arqueóloga, ela é especializada em historicidade bíblica. Então, eu tiro dela frases que só quem estuda o que ela estuda e vê a religião pelo viés que ela vê, que é da Igreja Batista, né? Só ela sabe, só ela tem essas frases. Então, uma vez ela fala comigo assim, meu filho, se você não puder contar para o mundo o que Jesus tem feito no seu coração, do que vale ter boca? E aí eu acho muito engraçado, mas ela está certa. Né? Se você não pode contar, não é que você está ali se vangloriando de nada e nem querendo, né, fazer anúncio, nem querendo fazer taumaturgia, vamos dizer assim. Você está ali para poder dizer, olha, gente, eu quero compartilhar com vocês que Jesus fez isso comigo essa semana. Isso é muito bonito. Tá? Eu fiquei muito feliz, Fátima. Me tocou profundamente o seu testemunho e eu queria te agradecer. E eu espero que as pessoas tenham a coragem que você teve. Eu fiquei achando assim, que poderiam achar que era uma coisa boba, mas foi muito soprado para mim que foram eles que me ajudaram, entendeu? Não tem nada de bobo, não. Nada de bobo. E é assim, né? Aquela coisa, filho não ensina a mãe, né? Você sabe, né? Ele está aí, ele está ouvindo. Filho não tem paciência com mãe, tem até paciência com sogra, mas com mãe não. Então a mãe tem que tirar paciência. Não, porque para a sogra tem que fazer uma média. Não, a contenda com a sogra é pior. Então, assim, eu dou uma certa razão. A contenda com a sogra dura mais e é pior. Então, eu me virei sozinha e com os espíritos do NEP. Isso. Né? E o mais bonito do seu testemunho, Fátima, depois, se você quiser, você pode até contar para a gente, é a singeleza, porque eu acho que a presença de Deus e a sabedoria de Deus começa na singeleza. Era um problema de cotidiano que ia te trazer, né, uma tribulação maior, se você não conseguisse resolver, ia te trazer um certo prejuízo. Tinham coisas de valor ali no seu celular, né? Você estava tendo essa dificuldade de como resolver o problema. Uma coisa cotidiana é uma coisa boba. Não, não é boba, é singela. Essa espiritualidade que existe para interagir e cooperar conosco, espíritos reencarnados, nessa ciranda de cooperação. Hoje eles cooperam com a gente que está aqui reencarnado. Amanhã somos nós desencarnados cooperando com eles que estão aqui. Se vocês não puderem cooperar nas coisas mais singelas da vida cotidiana, não espere que haja cooperação nas grandes decisões. Porque isso é um construto. A relação com a espiritualidade é um construto. Tem que ser praticada diariamente para se estreitar os laços e se melhorar a eficácia do meio e da comunicação. Sim. Então, o seu relato, o seu testemunho, o Fátima, tocou muito em mim, do seguinte forma, ainda me puxou a orelha, falando assim, João Marcos, você tem ficado atento para os pequenos atos. Você terminou de falar, assim como eles sopraram no seu ouvido, na história que você contou, você terminou de falar e sopraram no meu ouvido assim, João Marcos, você tem ficado atento para as pequenas coisas que a gente te ajuda? É verdade. E só assim a gente consegue ter gratidão legítima, Fátima. Muito obrigado mais uma vez. O seu relato, o seu testemunho me tocou muito. Eu espero que você... Ninguém está curioso, não, para saber? Conta para a gente. Conta para a gente, por favor. Conta para Não, gente, não é nada demais. É porque, assim, eu estou participando do NEP Auxílio no domingo, né? Não tem nada para fazer domingo à noite, quer coisa melhor? Aí eu entro. Aí eu entrei e estou participando com os meninos lá, já tem um mês. Só que um dia eu entrei e meu celular estava travando. Sempre trava, eu vou lá, pago algumas coisas. Gente, aí vocês vão falar, mas tem nuvem, tem isso, tem fotos, né, do Google, tem não sei o quê. Por que seu celular... Vocês esquecem, eu já fiz tudo isso e meu celular sempre com problema. Aí o meu filho falou assim, mãe, você tem que me dar seu celular para eu zerar ele de fábrica, que tem não sei o que aperta aqui, que ele sabe que é um reset que dá e o bicho vem como se viesse de fábrica, limpinho, né? Eu falei, você tá
louco, eu vou perder tudo sabe? Não, primeiro eu tenho que dar né, salvar umas coisas e tal. E aí, quando eu vou dar o comando de salvar, conecto ele no Note, ele não vai dar erro, nem se eu ficar mandando de 100 em 100, tem 5.000, gente, mas nem que eu vá de 100 em 100, mas tudo ele dá erro, eu não consigo mandar. Bom, enfim, aí eu falei, Jesus amado. Aí falei, hoje eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar um jeito de passar alguma coisa. Eu vou ficar ouvindo o Nepelcino e vou ficar tentando aqui, nessa mesa que eu estou. E aí eu fiquei com o notebook, o celular, e tento daqui, tento dali, nada, e não consegui de jeito nenhum. Aí terminou, eu falei, larguei, terminou, fiz a prece final com todo mundo e tal. Depois fui dormir. Eu acordei no outro dia, eu não botei o pé no chão, eu não abri os olhos, eu já tive umas ideias. Faz assim, assim, assim primeiro. Aí eu falei, gente, já acordei, era feriado, né? Eu acordei doida para fazer. Aí vim aqui para o quarto e já fui lá, fiz uma pastinha tal, e a ideia era, não manda tudo de uma vez, porque você vai, né? Tá difícil, faz uma pasta e manda. Aí eu fui criando pastas, porque eu não tenho paciência para ficar criando pastas, vocês vão me desculpar, eu não tenho paciência para isso. Aí, mas foi a ideia que veio, e aí deu certo, gente. Nossa, eu consegui ali, fazendo essa brincadeira, mas foi o dia, tá? Eu consegui os 5 gigas, o celular não estava abrindo nem o WhatsApp, não estava abrindo nada. Aí eu falei, meu Deus, aí pronto, ficou rápido o celular, uma maravilha. Só que quando eu estava fazendo isso, teve uma hora que eu criei umas pastas, quando eu conectava no notebook, eu não achava bendito as pastas. Aí eu abri uma pasta, não estava, abri outra pasta, não estava, abri outra pasta, não. Mas tinha uma que eu falava assim, essa aqui não vão estar, não. Aí veio uma vozinha e falou, abre tal pasta. Quando eu abri tal pasta, as minhas pastinhas estavam lá dentro. Porque eu criei, lógico, né? Eu fiz teste. Não trabalhei à toa primeiro. Primeiro eu botei 3 fotinhas lá só, em 2 pastas. Aí estava lá. Aí eu falei, não, isso você vai na sua filha e pergunta a sua filha, porque todo jovem sabe tudo. Aí, mãe, não sei onde é que fica essas pastas, não. Eu falei, tá bom, obrigada. Aí vim e continuei sozinha. E aí, nisso, eu achei, vai em tal pasta. Quer dizer, a voz estava mais... Quando eu fui lá na pasta, estava lá. Eu falei, pronto, achei o caminho da mina. Aí resolvi meu celular. Aí o que fica mais fácil agora? Agora eu dou ele para o meu filho resetar de fábrica, porque eu salvei tudo que eu precisava. Entendeu? Então, assim, foi o que eu falei para o João. O João sabe, eu trabalho com imagens, são fotos de palestrantes. Pode conseguir tudo de novo? Pode, mas cada foto daquela, o palestrante falou para mim que queria aquela. Depois eu não vou lembrar qual que ele queria. Aí ele vai falar, mas eu já te dei minha foto, por que você botou sua foto? Então, é uma série de coisas, né, que são importantes no meu celular, assim, de todo mundo mas, assim, como a gente trabalha com doutrinário, eu não queria perder. Eu não queria perder. E eles me ajudaram, sabe? Me ajudaram mesmo. Não tem explicação. Não tem explicação mesmo. Então, para vocês, eu estou até me alongando. Lá na hora eu contei muito rápido. Deve ter todo mundo me achado uma boba mesmo. De jeito nenhum. Mas é essa história, né? Filho só fala assim, mãe, deixa eu resetar isso de fato, que é mais fácil, né? Eu falei, não, de jeito nenhum, perder tudo que está aqui dentro. Mas é isso, gente. Desculpa aí alugar vocês. Mas Não, eu detesto de jeito nenhum. tipo assim, fala, mas não fala, né? Fala o milagre, mas não fala o santo, né? Fala o santo, não fala o milagre. Mas, assim, mais uma vez, vou reiterar, Fátima, não tem nada de bobo, é singelo, é diferente. Né? Você também esqueceu de falar que você lida com fotos que já estão tratadas. Vocês pegam as fotos, não só as fotos dos palestrantes, mas as fotos que fazem a imagem do vínculo, do gatilho, né? do link, aliás, do gancho, que a gente chama, a foto que ela é emblemática, ela traduz o tema da palestra, e vocês fazem um tratamento de arte na foto. Então, assim, são trabalhos complexos que demoram a ser feitos, que não vale a pena realmente você simplesmente descartar. Inclusive, eu preciso confessar para vocês. Esse João que vos fala, é ele que me ajuda nas imagens, gente. Toda vez que eu tenho
palestrante dá um tema, eu falo, nossa senhora, e agora? Aí eu vou lá. João, parece até que João não trabalha, né? E João pode ficar me respondendo. Aí eu mando para o João, João, o tema é esse, você tem alguma ideia? Mas é uma brincadeira gostosa, né, João? De ficar procurando Muito. a imagem para o tema. É muito legal. Muito obrigado, meu amigo, viu? A gratidão é Sei que recíproca. é vida corrida, mas você sempre acha um tempo para ajudar a Fabem. Não sempre. A espiritualidade me permite, eu sou muito grato a ela por isso. Graças a Deus, a hora que você tem problema, são as horas que eu estou mais tranquilo. Graças a Deus que continue assim. E eu adoro esse mistério, né? Essa cooperação me deixa muito feliz. Eu gosto muito desse trabalho que vocês fazem, de escolher uma arte que traduza bem o tema. Eu acho isso fantástico. E é de um cuidado para quem vê a arte final e para os irmãos e os confrades que vão ouvir a palestra, né? Isso é um cuidado. Eu gosto. Salomão chamava isso de diligência, né? O livro de Provérbios fala que diligência é uma das maiores provas de amor a Deus que você pode ter, né? O cuidado, o devido e superlativo zelo para com tudo que você fizer, principalmente para o outro. O livro de Provérbios fala que é a maior prova de amor que você pode dar a Deus, a diligência, fazer tudo com competência, com cuidado, com carinho, com capricho, né? E aí, voltando à fala do Carlos, né, quando ele respondeu que na mensagem do Cristo, citando Alcione, para o jeito que a gente tem que se preparar para receber o Messias, né, meditar a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, vamos conhecer com capricho, com diligência, vamos meditar, vamos sentir, vamos vivenciar com o máximo de diligência, né? E aí, ó, Fátima, a galera falando no chat, né? A Thelma falou para a gente, fora o aprendizado e tudo que a gente ganha com o NEP, né? Os vínculos que a gente faz, é verdade, Thelma. É muito bom os vínculos que a gente faz, e eu tenho muita gratidão por estar aqui com todos vocês e por vocês todos fazerem parte da minha vida. A Ana falando para a gente sobre a sabedoria das falas, né? E a Ana também, a Thelma também, reforçando, Fátima, o que a gente falou, não tem nada de bobo, não é bobo, é singelo. E singelo é aquilo que é belo até mesmo para o coração de Deus, que é a suprema sabedoria, né? Singelo é aquela beleza que realmente vem do Espírito. Hein, João? Então, fala. Só para complementar, assim, eu tive a certeza de que a espiritualidade do NEP Alcione e aqui do NEP Bartolomeu também, e de qualquer NEP, né, e de qualquer reunião de casas espíritas ou até mesmo de outras religiões, mas a espiritualidade envolvida nessas reuniões online, elas realmente comparecem na nossa casa. Então, eu acho assim, igual quando a gente lê a lista de nomes aqui, né, de quem está na sala, né? Então, se a gente tem a capacidade de saber quem está na sala, imagina a espiritualidade, e eles têm mais que isso, eles vêm até nós, eles conseguem saber o que está se passando, né, no nosso lar e trazer essa boa energia, essa ajuda, né? Não só, é uma ajuda prática mesmo. Então, eu tive a certeza, e no decorrer da manhã, assim, veio para mim que eu fui ajudada pela espiritualidade daquele estudo, entendeu? Outra coisa que minha mãe sempre ensinava para a gente lá em casa é que as coisas de Deus não deixam dúvidas. Então, se você não teve dúvida, Fátima, com certeza veio da parte de Deus, e a gente tem que ficar muito alegre e grato por isso. Thelma, minha amiga, você está com a mãozinha levantada? Você quer falar alguma coisa com a gente? Eu queria completar o que a Fátima está falando aí, né, de uma forma tão singela, mas tão verdadeira, porque ela está dizendo sobre a espiritualidade que acompanha, né, todo esse trabalho de divulgação. Com certeza. A gente transforma a nossa casa numa casa espírita, num grupo de ESD, né? Então, existem uma falange de espíritos muito grande, numerosa, que administra esses trabalhos de divulgação. E quando a gente é imbuído de bons propósitos, de verdade, de vontade de aprender, de estar aqui não por estar numa simples reunião, mas a gente está aprendendo, olha, os espíritos começam a ter confiança em nós e inspiram e ajudam. A gente sabe que, por exemplo, o Caibar Schutel, né, ele foi um divulgador muito grande de todas essas
programações, tanto rádio, revista, rádio e televisão, né? Enfim, ele não pegou, talvez, esse movimento da internet, né? Com certeza, mas ele previa isso. E ele é um grande incentivador. Se você for ler a obra dele, a bibliografia, né? A gente vê lá como que ele incentivava essa propagação. Tem o Lins de Vasconcelos também, né? Que era o propagador dessas ideias, para que o evangelho florescesse, que o evangelho fosse disseminado. Então, não tenha dúvida que nós estamos, por exemplo, um grupo como esse, nós estamos como se estivesse uma casa espírita, verdadeiramente. E eu tenho tido assim plena certeza disso em cada momento que você participa de um estudo ou que você faz o estudo, né? O João pode até confirmar aí aquela psicosfera que a gente sente lá no trabalho, né, João? Sim, sim, sim. Não é? Muito Então, diferenciado. é uma coisa muito bela, sabe? Que a gente tem que valorizar, tem que agradecer, tem que abençoar e tem que se dedicar. Verdade, Thelma. Verdade. Obrigado. E é assim, né? Deus está em todos os lugares, né, gente? Não sei, não teria motivo de não estar aqui entre nós. Clara, você quer falar alguma coisa, meu bem? Não, só queria comentar que, em relação a gente se preparar para o Messias, com certeza, todos que estamos aqui, o fato de estarmos estudando o Evangelho é um pequeno passo para esse preparo. Infelizmente, na correria que está tendo ultimamente, eu não estou conseguindo participar do NEP do Bezerra de Menezes nem do Alcione. E também queria justificar que o Instagram do NEP Bartolomeu, ele não foi esquecido não, gente, é que eu não tive tempo ainda de fazer novas publicações, mas até o fato de fazer as publicações do Instagram me ajuda também a estudar mais, a refletir, querer vivenciar, né, um pouco mais do Evangelho no dia a dia. São lindas as publicações, Clara, do NEP Bartolomeu. Nossa, de uma qualidade, assim, fiquei orgulhosa, hein, de fazer parte do Bartolomeu. Eu sou suspeito para falar. Eu estou querendo, assim, voltar a publicar, mas eu não estou tendo tempo, porque eu tenho que escrever meu trabalho de conclusão de curso, está puxado. Eu sou suspeito para falar, mas a Clara é extremamente inspirada. Do Se jeito eu que ela soubesse, aprendeu... Oi, mas Fátima. se eu soubesse, eu poderia até ajudar nesse período seu, Clara, mas eu não sei fazer nada daquilo que você sabe fazer lá dentro. Montar, né? Montar as imagens, os cartazes, ficam perfeitos. Nossa, muito lindo. A Clara dominou o tal do Canvas em uma semana. Ela já estava fera. Depois eu vou perguntar para ela disso aí. Pode perguntar que eu estou à disposição aqui para ensinar. Eu só não tenho tempo para mexer nele. Essas últimas semanas foram bem corridas para todo mundo, pelo visto, né? Mas graças a Deus que a gente consegue se reunir aqui uma vez por semana e ficar aqui esses 90 e poucos minutos falando sobre o Evangelho de Jesus. A Ana está falando aqui, parabéns por abrilhantar o Instagram do NEP, está de muito bom gosto, mensagens e reflexões interessantes mesmo para você, Clara. Obrigado, Ana. A Thelma falando que ainda não viu também o Instagram, mas vai ver. Aí, ó, a Clara está colocando o Instagram para a gente ver. Todos estão convidados. Realmente é muito bom gosto e umas mensagens bem legais. Meus irmãos, já ultrapassamos a nossa hora. Eu queria agradecer muito a presença, a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão de todos vocês para qualquer falha e impropriedade que a gente possa ter feito. Quero reiterar que é uma alegria imensa estar aqui todas as quartas com vocês. Meu coração exulta de júbilo estando aqui com vocês. E eu queria saber, hoje eu vou deixar em aberto, alguém gostaria de fazer a prece final para a gente encerrar o nosso estudo? Quem gostaria de fazer?
Vou escolher então, hein? Ana, você faz para a gente a prece final, querida? Faço sim, claro. Por favor. Elevemos nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade bendita de mais essa reunião do NEP. Obrigada a todos por estarem nos intuindo, nos ensinando, nos amparando e protegendo. Continue conosco ao longo da semana, nos auxiliando na vigilância, nos auxiliando na oração, para que possamos vivenciar o que aprendemos na noite de hoje. Que assim seja. Amém, Ana. Obrigado, obrigado. Que assim Gente, seja. que assim seja. Que os aprendizados de hoje possam frutificar em mudanças e apoio na nossa reforma íntima, gente. E se Deus quiser, com a graça do bom Pai, até quarta-feira que vem. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Boa semana a todos, gratidão. Até a Tchau. próxima. Até a próxima. Obrigada.